Fala, meus queridos! Olha quem voltou. Tava com saudade já, não tava? Eu tenho certeza que você tava com saudade. Acordou ontem? Ontem não, hoje, né? 5h39 da manhã. Vou começar a postar lá no meu Instagram. Eu aqui, ó, com minha folhinha. Uma folhinha aqui, ó, tá aqui, tô resolvendo, hein? Vamos comigo pra academia agora. Vou começar, hein? E se você não estiver lá, faça. Professor, eu também tô aqui. O negócio vai ficar esquisito, hein? Construindo vencedores, transformando vidas. Eu sou o professor Matheus Tainan. Professor dessa disciplina, né? Dessa maravilhosa, da querida física, meus amores, física. Hoje é dia de resolver exercício. Só isso, professor, só resolver exercício. Que na minha opinião é a parte mais importante do seu caminhar, né? Do seu caminhar para o vestibular. Tá? Porque a gente ensina aqui conteúdo, né? Conteúdo. Se você não praticar, meu irmão, adivinha? Não vai sair do lugar. Então eu preciso que você venha comigo, eu preciso de verdade, principalmente nessa aula de resolução de exercícios. Hoje eu só trouxe 7, hein? Somente 7 exercícios, mas vou te falar, os bichinhos estão, ó, só o ouro, meu irmão, ó, um mel maravilhoso. Vem comigo, vamos falar de... Hoje é o que? Exercícios de dilatação térmica. Você lembra desses conteúdos aqui? Claro que você lembra, né? Você assistiu às aulas? Eu separei em duas partes, uma de sólidos e outra de líquidos. Você lembra? A dilatação dos sólidos, linear, vai lá, superficial e a volumétrica, é isso. E a dos líquidos, professor, dos líquidos, a diferença, né? Você lembra a diferença? Tem que utilizar a aparente, né? E aí a real, aí tem a do recipiente também, que a gente chama de frasco, né? É isso. Hoje, somente exercício sobre isso aqui. Se você se lembra bem, na aula sobre dilatação dos sólidos, faltou fazer uma questãozinha, não faltou? Faltou, professor. Aquela da FUVEST, aquela linda, aquela maravilhosa, não foi? Adivinha? Vamos começar com ela hoje. Porque é uma questão bem complexa, tá? Bem extensa. Você vê assim que normalmente, em questões de vestibular, a primeira parte da questão ali é só encher linguiça, né? Só falando assim para dar aquele volume da questão. E no caso da FUVEST não, a gente vai utilizar quase tudo que tá lá, gente. Quase tudo vai ter que utilizar. Loucura, né? Então vem comigo, Tainan da Física, olha lá, ó, relembrando, eu trouxe pra vocês aqui um relembrando. O que é esse relembrando, professor? Vamos falar das fórmulas, né? Que às vezes você já esqueceu. Então, ó, vem comigo, pega teu material, já pega aí um cachorro quente, três coxinhas, daquelas pequenininhas também, pô, vamos lá, né? Vamos lá, porque das grandes também não tem como. Pega aí, pega seu material, pega aí umas canetas, uma lapiseira, borracha e vem comigo, queridos. Vamos falar das fórmulas? Deixa eu ver aqui, apertei. Quando fala-se dos sólidos, eu vou ter 3 fórmulas, né? Qual é? Dilatação linear. Como é que é a dilatação linear? Comprimento inicial vezes coeficiente vezes variação de temperatura. Perfeito. Qual que é? Isso aqui, professor, é uma dimensão. É isso. Escutei você falando daqui, hein? Uma dimensão, muito bem. E quando fala-se de 2 dimensões, queridos, dilatação superficial, eu vou ter então minha superfície inicial vezes beta vezes a variação também de temperatura. Percebam que o beta, gente, é esse B com esse tracinho um pouquinho maior, tá? Se você for olhar nos materiais, na internet, enfim, onde você estiver olhando essa fórmula, você vai ver que o B é um pouquinho diferente, porque o meu é muito mais bonito, né? É óbvio que é óbvio. Voltando então, esse aqui é em 2 dimensões, perfeito? E por fim nós temos a volumétrica, a dilatação volumétrica, que é o volume inicial vezes o gama, também você não vai achar em lugar nenhum um gama tão bonito quanto esse, vezes a minha variação de temperatura. Isso aqui é em 3 dimensões. Você lembra disso, queridos? Apertei errado, voltei, desculpa, foi errado. Essas dimensões aqui, meus amores, como é que funciona? Quando a gente fala de uma dilatação de uma barra, por exemplo, essa barra ela vai crescer apenas no eixo X ou apenas no eixo Y, né, de acordo com a posição que ele estiver. Você lembra disso? Lembra, claro que você lembra. Perfeito. Quando trata-se de superficial, aí a gente está falando de 2 dimensões, né? Ou seja, estou falando de uma chapa, por exemplo, uma chapa de ferro, uma chapa de metal. Quando ela aquece, ela cresce tanto para um lado quanto para o outro, certo? E a volumétrica, né, é intuitivo. Estou falando de coisas em 3 dimensões. Essas são as 3 fórmulas que você precisa lembrar para a gente resolver essas lindas questões aqui. Estou pensando em trazer um simulado para vocês. Um simulado
Aí eu vou misturar vários ramos da física, tá? Vai ter questões ali de todas as áreas. E aí, gente, neste simulado eu penso em trazer ali umas 15 questões e eu não vou fazer isso relembrando, tá? O que você acha? Coloca aí no comentário pra mim. Fala se você acha que é uma boa ideia ou se ainda não. Fala aí, deixa aí. Penso de colocar ali várias coisas, como se fosse uma prova mesmo, né? Como se fosse no dia da sua prova, no dia do Enem. Pegar ali várias coisas. O Enem, se você tá bem lembrado, pra física são sempre 15 questões, tá? Ciência da natureza, 3 partes, né? Química, física e biologia. Juntando essas 3 áreas dá 45 questões, tá? Então tem média, né? Às vezes tiveram alguns anos que não foram 15, tá? Mas normalmente sempre 15, ok? Tudo bem? Lembra que volta na tela. Lembra que tem uma relação entre esses coeficientes? Vou colocar aqui, ó, coeficientes. Existe uma relação entre eles. Qual que é? Ah, professor, eu lembro que o alfa é sobre 1, o beta é sobre 2 e o gama é sobre 3. Lindo, perfeito, maravilhoso. Se você se lembra dessa relação, queridos, vão ter algumas questões que vão cobrar só isso de vocês. Se você lembrar dessa relação entre eles, normalmente você mata uma questão só de ler, só de olhar, só fazendo divisões. Beleza? Tudo bem? Contatos sólidos na tela, anota, deixa num cantinho aí que hoje nós utilizaremos com bastante intensidade. Vamos então para a dos líquidos. Líquidos. Gente, a dos líquidos, ela é um pouquinho diferente, por isso que separamos a nossa aula, porque o líquido, volta aqui para mim, o líquido, ele não tem forma própria, certo? Ele tem a forma do recipiente que o contém. Se você tem uma garrafa aí do seu lado, enquanto você bebe esse líquidozinho maravilhoso, a água, né, o líquido que tem aí, vai se moldar, melhor dizendo, vai se moldar para o recipiente que ele está dentro, correto? Correto, professor. Então, quando você vai aquecer ou resfriar esse líquido, eu não posso desconsiderar o recipiente, perfeito? Então, tô só relembrando as coisas que a gente já sabe, tá? Que a gente viu lá na outra aula. Se você quiser um negócio mais completo, assim, mais intenso, lá a gente falou tudo sobre isso. Você tem aqui um copo quadrado, e aí tem água dentro desse copo, certo? Então a água, neste caso, o líquido vai ser quadrado também, correto? Então se você aquece esse recipiente, tanto o recipiente quanto a água vão dilatar, perfeito? Perfeito. Então, como é que vai ficar a nossa fórmula? Vem comigo. Nosso ΔV, eu vou chamar de real, tá? Ou seja, a nossa variação de volume real vai ser a variação de volume aparente mais a variação de volume do frasco. Perfeito? Isso aqui. Professor, o que é ser aparente mesmo? Lembra lá, você assistiu a aula, não assistiu? Eu coloquei assim, ó, um bico para fora aqui, não foi? E uma outra bacia aqui embaixo. Lembra que ela vaza um pouco, né? O volume é extravasado. Isso não costuma aparecer bastante. Então, queridos, quando você aquece esse líquido, ele expande. Você lembra disso, né? Quando a temperatura aumenta, né, ela sobe, a tendência dos materiais é a expansão, certo? Então, esse volume extravasado a gente chama de volume aparente. Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Vamos continuar? Você está falando do quê? O da água. Boa, meus queridos, da água. Como é que é o da água, professor? O da água chama-se, vamos lá na tela, ó. O da água chama-se comportamento anômalo. Anômalo. O que é esse comportamento anômalo, professor? Quando você coloca água para congelar, volta aqui para mim, volta aqui. Boa. Quando você coloca água para congelar, enche a garrafinha até o topo, coloca no congelador. O que vai acontecer? A garrafa vai estourar, não vai, gente? A garrafa vai estourar. Ah, professor, mas como assim? O senhor acabou de falar que quando você resfria um material, ele tende a diminuir o seu volume. Correto, é isso que acontece. Porém, a água é diferente. A água tem um comportamento anômalo. E quando é que vai ser esse comportamento, gente? Entre 0 e 4 graus Celsius. Esse E ficou esquisito, não ficou? Vamos escrever ele um pouquinho mais bonitinho. Vamos lá, caneta. É isto mesmo. Entre 0 e 4 graus Celsius. A gente até comentou um pouco lá sobre os lagos. Lembra dos lagos? Os lagos congelados só tem uma certa espessura de gelo. Se você quebra esse gelo, embaixo a água está líquida, não tá?
Por que isso? Isso preserva a vida, né, no lago, dos lagos, né? Ele não congela por completo, porque esse comportamento só acontece entre 0 e 4 graus. Aí algumas pessoas associam isso ao divino, né, a Jesus, a Deus. Deus é perfeito e fez com que só essa camada de cima que ficasse congelada e os peixes conseguissem viver normalmente. Perfeito? Na tela, anota, meus queridos, anota que agora a gente vai, nossa senhora, viajar para na verdade, para essa lista, né? Essa lista é incrível, maravilhosa, linda e cheirosa. Vem comigo. Questão, olha lá. Questão de número 1, aquela que eu fiquei devendo para vocês, porque o vídeo já estava longo, né? A aula já estava chegando lá nos 50 minutos, então ainda faltava essa questão que vai ser um pouquinho mais difícil de interpretar e de resolver. Vamos lá? Na tela de novo. Vamos pegar o nosso marca-texto amarelo e identificar. FUVEST. Para ilustrar a dilatação dos corpos, um grupo de estudantes apresenta em uma feira de ciências um instrumento esquematizado na figura abaixo. Olha lá esse instrumento aí bonito. Nessa montagem, uma barra de alumínio de 30 centímetros está apoiada sobre 2 suportes. Os suportes são esses aqui, gente, esses verdinhos aqui. 2 suportes, tendo uma extremidade presa ao ponto inferior do ponteiro de um indicador e a outra encostada no anteparo fixo. O que isso significa, queridos? Significa que, deixa eu colocar a caneta aqui, eu tenho aqui, ó, esse anteparo aqui, ele é fixo, certo? Certo. Quando essa barra ela vai dilatar, não vai? Vai, a gente vai ver aqui que vai ter variação de temperatura. Quando ela dilatar, ela só vai ter um lado para ela crescer, não é? Só o lado esquerdo, tá? Do meu referencial, só o lado esquerdo. Ou seja, só esse ponto aqui, que eu acabei de circular em vermelho, só esse lado que vai dilatar. E o que isso vai acontecer? Vamos lá, o que isso vai acontecer? Como que isso vai... Hoje eu tô ruim, hein, gente? Hoje minha dicção tá uma maravilha. O ponteiro pode girar livremente em torno do ponto O, sendo que o comprimento de sua parte superior é de 10 e de sua parte inferior é 2. Isso aqui já estava mostrado aqui para vocês, ó. Aqui está aqui o 2 e aqui está o 10. Se a barra de alumínio inicialmente, olha lá a temperatura inicial dela, ó, 25 graus Celsius, for aquecida a 225, o deslocamento da extremidade superior do ponteiro será, olha a palavra, aproximadamente, hein? Já tá sabido aí que vai ter coisa diferente quando fala aproximadamente. Falou pra gente que a dilatação linear da barra é 2 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos lá, meus amores, muita coisa, né? Questão difícil, né? Questão complexa. Vou colocar aqui pra vocês. Outra coisa, eu sei que eu peço muita coisa pra vocês deixarem nos comentários, mas eu acho importante saber. Quando eu coloco questões grandes assim, ó, questões extensas, né, questões que tem gráfico, tem imagem, vocês acham melhor dividir em 2 partes? Deixa aí pra mim. Professor, acho melhor deixar só a parte de leitura, depois a parte do gráfico, a gente vai fazer essa transição entre elas. Coloca aí. Eu acho melhor deixar do jeito que tá aqui. Mas eu assistindo as aulas, eu percebi que ficava muito pequeno. Deixa no comentário pra mim que eu vou ajustar as aulas a partir disso. Beleza? Então vamos lá. Ele falou pra gente sobre dilatação linear. Qual que é a fórmula da dilatação linear mesmo? Dilatação linear é o comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação de temperatura, correto? Correto. Qual que é o meu comprimento inicial, gente? Comprimento inicial tá aqui, ó, 30 centímetros. Posso usar centímetro, professor? Não, tem que usar em metro. Então, eu vou colocar 30, volta aqui rapidinho. 1 metro tem quantos centímetros? Você tá assistindo as aulas de matemática, não tá? Muito bom. 1 metro tem 100 centímetros. Logo, como que eu estou transformando de centímetro para metro, vai dar um número pequeno, 100 a gente escreve como sendo 10 ao quadrado, correto? Então aqui eu vou colocar 10 elevado a menos 2. Beleza? Tudo bem? Não entendeu? Ó, isso daqui eu estou preparando uma aula para vocês sobre esses conceitos matemáticos dentro da física. Extremamente importante para você assistir, tá? Eu preciso que você tenha essas noções. Então coloquei ali menos 2, tá? 10 elevado a menos 2, que significa que eu estou transformando de centímetros para metro. Pegou? Então vamos lá. Qual que é o meu coeficiente, gente? O coeficiente é 2 vezes 10 elevado a menos 5. Tá bem aqui, ó. O coeficiente está aqui. 2 vezes 10 a menos 5. Vezes a minha variação de temperatura. Gente,
essa questão da variação de temperatura vai ser bem importante numa questão daqui a pouco. Qual que é a minha variação de temperatura? Ah, professor, eu estava a 25 e cheguei a quanto? Cheguei a 225. Qual foi a minha variação? O quanto que aumentou? 200. Muito bem. Então, duzentão. Tá aqui o duzentão. Perfeito. Maravilhoso. A partir de agora, pessoal, é só matemática. Apenas, né? A linda e maravilhosa matemática. O que eu posso fazer aqui? Para ficar mais fácil, para a gente não precisar ficar fazendo tanta conta. Esse menos 2 aqui, ó. Volta aqui para mim, que acho que é melhor você olhar para mim. Esse menos 2, esse 10 elevado a menos 2, significa que eu posso tirar 2 zeros aqui da minha expressão. Quais são esses 2 zeros que eu vou tirar? Eu vou tirar esses daqui do 200, tá? Professor, eu posso tirar de outro lugar? Pode. Você podia tirar do 30. O 30 tem só um zero, você podia tirar dali. Eu vou tirar do 200 porque eu já corto logo 2, tá? E fica mais fácil pra gente fazer conta. Qual que eu não posso mexer? Eu não posso mexer com base 10, tá? Eu não posso mexer não. Perfeito? Tudo bem? Na tela. Então, meu ΔL ficou assim, gente. Quanto que é 30 vezes 2? 30 vezes 2 é 60. Vezes 2? Professor, vezes 2 é 120. 120, perfeito. 120 vezes 10 elevado a menos 5 foi o que a gente não utilizou, correto? Correto. Então, ΔL. Eu vou voltar. Lembra-se. Volta aqui para mim, queridos. Lembra que notação científica tem que ficar entre 0 e 10, né? Entre 0 e 9, na verdade, né? Então, 120 eu vou voltar 2 casas. Se eu voltar 2 casas, eu vou ficar com o número aqui, ó, 1, 2. Voltei para o número 1,2. Se eu voltei 2 casas, quanto que é 5 menos 2? Muito bem. 3, menos 3. Tá aqui o meu ΔL. Tá na tela aí para você analisar. Olha esse negócio aí bonitinho. Esse ΔL. Bom, gente, se são 3 zeros, se eu vou voltar 3 casas, volta aqui pra mim. 3 casas, 3 zeros é 1000, não é? Então, se eu estou voltando 3 casas, milímetro. Boa, hein? Tá lembrado daquela tabela? Tem uma tabela bonita aí, hein? Então, vamos embora. Aqui é 1,2 milímetros. Seja sincero comigo, você ia marcar a letra D, não ia? Que tem 12? Você ia falar, professor, 1,2 e 12 é a mesma coisa, né? Só tirar a vírgula. Posso marcar isso? Não posso marcar, não posso. FUVEST, né, meus amigos? FUVEST é uma questão bem parecida com as questões que vem no Enem, tá? Bem complexa. O que significa esse 1,2 milímetros, queridos? Esse 1,2 representa a variação da minha barra. Ou seja, foi o quanto essa barra cresceu. Ela tinha 30 centímetros, agora ela vai ter um pouco mais que 30, né? Então, esse 1,2 vai empurrar. Você lembra que essa setinha aqui vai empurrar para a esquerda? Ele vai empurrar. Se ele vai empurrar, o que vai acontecer? Esse lado aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais para cá. E esse lado lá de cima, ele vai vir para cá. Perfeito. Nossa, professor, muita coisa. Mas aqui, ó, você é estudante do Construindo Vencedores, meu irmão. Então isso aqui pra você, ó, é easy. Essa interpretação aqui é tranquila pra você. Então o que vai acontecer? Eu vou andar pra esquerda 1,2 milímetros. Pra cá, ó, 1,2 milímetros. Correto? Correto. Então significa que lá em cima, Ixi, Maria, ficou boa. Minha reta ficou bem reta, né? Deixa eu fazer uma reta mais reta aqui pra vocês. Cadê a borracha? Então, essa aqui, ó, reta pra cá. Ele estava aqui, né? Então deixa eu desenhar aqui. Lindo, maravilhoso, incrível. Deixa eu colocar de novo na tela para vocês. Então, ele andou 1,2 para cá e para lá ele vai andar x, que é o que ele quer saber. Ele quer saber o deslocamento da extremidade superior da extremidade de cima. Beleza? Então, tá aqui, né? Esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui era 2 e esse outro pedacinho aqui era 10. Se você não está enxergando ali uma semelhança de triângulos, pode voltar na aula de matemática, né, do professor Fabiano, pode voltar lá, que você está falhando em alguma coisa, meu querido. Está assistindo as aulas de matemática? Eu já falei. A física caminha com a matemática, tá? A parte da física acabou aonde? Acabou aqui, ó. Na parte que você colocou a fórmula, que você identificou, que vai variar, que o negócio vai ficar um pouquinho maior, ali acabou. A partir daqui, apenas conceitos matemáticos, meus amores, apenas. Então, olhando para esses dois triângulos aqui, como que eu vou montar a minha semelhança?
Olha aí, como é que vai ser a minha semelhança? Ah, professor, pode ser... Ó, eu vou pegar primeiro esses dois aqui, ó. Tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Igualzinho. Então vai ficar 1,2 sobre 2 igual... Ah, professor, se eu peguei o de baixo primeiro, então eu vou pegar o de cima primeiro. X sobre 10. Se eu pegar esse negócio aqui errado, professor, já sabe, né? Se você montar esse negócio aqui errado, imagina, nadou e morreu na praia. Perfeito? Então eu preciso que você entenda aqui qual é o lado que você tem que pegar primeiro. Beleza? É óbvio que isso aqui é proporcional, então se você pegar da ordem correta, usando assim os valores trocados, provavelmente também vai dar correto. Tá? Isso aqui chama proporção. Você aprendeu lá nas aulas de matemática. Então a partir de agora isso aqui é uma regra de 3. Como é que você resolve uma regra de 3? Cruzado. O Edson falou aqui, ó, fazendo aqui, ó, 3. Boa! Então o que eu vou fazer aqui, ó? X vezes 2, 2x. Quanto que é 10 vezes 1,2? 10 vezes 1,2 dá 12. Gente, tá multiplicando, passa pra lá como? Dividindo. Quanto que dá? Aqui você já matou, né? 12 dividido para 2. Tá doido, professor? 6. 6. Letra C. C de quê? De construindo vencedores, meus amores. É isso, letra C. Olha que maravilha. Não, você vai me falar que o negócio desse foi difícil agora? Não foi, pô. O Edson tá ali feliz que ele viu essa questão. E a gente demorou o quê? Uns 2 minutos para fazer essa questão. Tá aí, meus queridos. Questão da FUVEST. A FUVEST nunca nos decepciona, né? Assim como o Enem. Questões incríveis e maravilhosas. Dá pausa, anota. Ah, professor, não entendi. Manda lá no meu Instagram. Já tá me seguindo? Tá me seguindo? Manda lá, pô. Manda uma mensagem lá. Fala, professor, não entendi isso aqui. Você me manda, meu irmão. Ainda mais se for 5h39 da manhã. Eu te respondo na hora. Você pode ter certeza que eu estarei acordado. Vou começar a postar lá. Você tá achando que eu tô brincando? É, meu querido. Vem comigo. Que aqui é a física até de madrugada. Até de madrugada. Vamos na questão de número 2? Tá lá a questão de número 2 na tela para vocês. Uma ponte metálica de 500 metros foi construída em uma região com variação de temperatura entre -5 e 45 graus Celsius ao longo do ano. Durante a construção, a ponte foi ajustada para a temperatura média de 20 graus. Beleza. Sabendo que o material da ponte possui coeficiente de dilatação linear 1,2, qual deve ser a distância mínima entre as juntas de dilatação para evitar danos estruturais nos dias mais quentes do ano? Quando a gente falou sobre dilatação térmica, eu comentei um pouquinho com vocês sobre essa condição das pontes, né, do chão da sua casa, das cerâmicas, que elas precisam ter um espaço entre elas. Lembra disso? Então, é isso que significa essa distância mínima entre as juntas de dilatação. Tá? Quando você passa lá o reajunte, né, na sua cerâmica, né, no seu porcelanato, isso é para evitar que em dias quentes ela dilata e estoure. Tá? Então a física está presente em tudo, né? Então vamos embora. Assim como as outras disciplinas, tá, gente? Eu falo da física porque é a minha área, pô. É porque o Edson já me olhou ali, ó, já tá me encarando, gente. Mas é porque a física que é o meu cotidiano, pô. Mas a história tá super relacionada à arte pra caramba, né? A arte, filosofia, tá tudo lá, tá tudo no seu dia. Só basta você olhar com um olhar um pouco mais crítico. Olhar crítico, acho que o professor Edson falou agorinha, viu? Tô aprendendo tudo, meu querido. Tudo de geografia, igual vocês. Vambora! Ele pediu, então, a dilatação linear. Qual que é a fórmula de dilatação linear? Acabou de aplicar, meu querido. Acabou. Comprimento inicial vezes coeficiente vezes variação de temperatura. Perfeito? Perfeito. O que é essa questão que cobrou mais da gente, pessoal? Olha só. Qual que é o meu comprimento inicial? Tá aqui, ó. 500 metros. Quinhentão. Meu coeficiente? Tá aqui. 1,2. 1,2 vezes 10 a menos 5. Gente, numa altura dessa, me fala. Qual que é a variação de temperatura? Se você falou 45, 40, eu vou ter que ir aí, hein? 40 não, pô. 40. Pelo amor de Deus. Como é que a gente faz variação de temperatura? Final menos inicial. Quanto que é, então? Quanto que vai ser a minha variação aqui? Vou até colocar na tela um pouquinho maior para vocês enxergarem, ó. Qual vai ser a minha variação de temperatura, queridos? Ah, professor, eu acho que vai ser... quanto que é? Aqui ele falou que era 20, aí ele falou um menos 5, um 45. Tudo bem, a minha variação vai ser 50, gente. 50. Por quê?
Qual que é a final? 45 menos a inicial, que é menos 5. Quanto que é menos com menos? Bem, mais. Menos com menos é mais. Então 45 mais 5 dá 50. Minha variação de temperatura aqui é 50 graus, tá? Então 50. Não esqueçam disso, por favor. Por favor. Beleza? Na tela. Então meu ΔL vai ser o seguinte. Mesma coisa, gente. Aqui tem menos 5, né? Meu expoente aqui é menos 5. Eu vou cortar o máximo de zero que eu conseguir. Posso cortar até 5. Então eu vou cortar 1, 2, 3. Cortei 3 zeros. Quanto que é, meu querido? Quanto que é aí, meu considerado? 5 vezes 1,2. Ah, professor, 5 vezes 1,2 tá fácil, ainda dá 6. Quanto que é 6 vezes 5? Ah, 6 vezes 5 é 30. Beleza. 10. Eu cortei quantos zeros mesmo? Ah, cortei 3 zeros. Sobrou quantos? Sobrou 2. 10. 30 vezes 10 elevado a menos 2. Você lembra o que é o menos 2? O menos 2 é 100, né? Então, se eu dividir esses 30 metros para 100, então a gente vai ter, então, nosso, 30 centímetros. Lindo, né? Nossa, lindo, maravilhoso. Dá pausa, anota e vamos para a próxima, que a gente tá no comecinho ainda, hein? Questão de número 2 ainda, meus queridos. Questão de número 2. Questão de número 3 está na tela. Ó, questãozinha de concurso também. Um bloco em forma de cubo, já entregou aqui qual que é a nossa dilatação, né? Possui volume de 400 centímetros cúbicos a 0 grau e 400,6 a 100 graus. O coeficiente de dilatação, olha aqui, ó, a pegadinha aqui, ó, linear, do material que constitui o bloco em unidades é. Então vamos lá, vamos tentar fazer essa questão. Ele falou que é volumétrica, né? Dilatação volumétrica vai ser o volume inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Beleza? Beleza. O que a questão deu pra vocês aí? Ah, ele deu muita coisa, né? Ele falou pra vocês qual que é a variação. Ah, o professor não falou? Falou. Qual que é a minha variação aqui, gente? Ele estava em 400 e chegou a 400,6. Quanto que é 400 menos 400,6? 0,6. Muito bem. Pensa em dinheirinho, hein? R$400,60 menos R$400, sobra só os 60 centavos. Perfeito? Quase falei errado. Credo. Qual que é o meu volume inicial, meus queridos? Qual que é o volume? O volume inicial é 400, tá lá, 400. Qual que é o meu coeficiente? Coeficiente não tem, professor. Coeficiente é o que eu quero descobrir. Qual que é a minha variação de temperatura? Ele estava em 0 e chegou em 100. Se ele estava em 0 e chegou em 100, a variação é 100. Muito bem, na tela. O que vocês fariam aqui agora, queridos? Fala pra mim. Ah, professor, aí é só multiplicar, né? Quanto que é 400 vezes 100? 0,6 vezes... É só adicionar os dois zeros, né? 1, 2. Dá 40 mil. Esse cara que está multiplicando passa para lá como? Passa dividindo. Muito bem. Então, o meu gama vai ser... Ó, de novo, hein? Quem está passando dividindo é o 40 mil. Então é o 40 mil que fica embaixo. Porque a gente tem essa ideia de deixar o maior número sempre em cima, tá? Mas aqui é ele que passa dividindo. Então, atenção. Então, eu fiquei com 0,6 dividido para 40 mil. Quanto é que dá isso aí, gente? 0,6 dividido para 40 mil. Tá usando calculadora, né? Certeza que você tá usando calculadora, rapaz. Ficar de olho em você, hein? 0, quantos zeros tem depois da vírgula, queridos? Conta pra mim. 1, 2, 3, 4. E o 15, né? Perfeito. 15. Cadê? Volta aqui pra mim. Voltei. Quantas casas eu vou ter que andar pra direita para esse número ficar bonito? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, meu gama vai ser 1,5 vezes 10 elevado a menos 5, né? Graus Celsius a menos 1. Gente, me fala uma coisa. Posso marcar lá a letra D? D de doido? Não posso marcar a letra D. Por quê, professor? Esse coeficiente aqui que você achou é qual? É o volumétrico. Ele pediu o volumétrico? Essa era a pegadinha da questão. Ele te pediu linear. Ah, então o que eu faço para achar esse linear, professor? Você lembra da relação? Alfa sobre 1, beta sobre 2, gama sobre 3. Esse é o gama, né? Então eu vou usar o gama sobre 3, igual. Eu quero achar qual mesmo?
Ah, o linear. Ah, professor, é em uma dimensão. O que eu vou fazer? É só dividir esse cara por 3. Só isso, professor? Só isso. Então, quanto que dá, gente? 1,5 dividido para 3. Fala pra mim. Ah, professor, dá 0,5. Vezes 10 elevado a menos 5. Se eu andar uma casa para a direita, que número que fica? 5 vezes 10 elevado a menos 6. A questão ainda teve esse trabalho, né? De colocar para você o elevado a menos 6. Você percebeu que tem menos 6, menos 6, menos 6. E aqui o menos 5 e o menos 5. Então, questão típica de concurso, né? Questão maravilhosa. Concurso, né, de vestibular. O que te espera na sua prova é isso daqui, tá? Então, ó, vem que a gente consegue desmembrar isso aqui ponto a ponto, meu querido. O que você achou? Fácil? Médio? Difícil? Que é maravilhoso, meu irmão. Maravilhoso. Isso aqui até professor de arte entende, né? Tá aqui. Assim como eu tô aprendendo um monte de coisa sobre pinturas, viu? Caraca. A gente acabou de ver aqui uma análise da última ceia. Achei um negócio assim. Caraca, que quanta coisa interessante que tem naquele quadro, viu? Já assistiu a aula do Anderson? Vai lá, meu querido. Vai lá assistir um pouquinho. Aulas sensacionais. Vambora? Questão de número 4 na tela. Hoje a gente tá indo, hein? Olha lá, gente. Eu trouxe essa questão porque eu achei, além de achá-la extremamente interessante, acho que isso aqui é importante vocês saberem. Normalmente, encontra-se um invólucro, olha só que nome bonito, de cigarros. No interior do maço, uma folha que apresenta duas faces. Eu espero que você não saiba o que isso aqui é, do que isso aqui se trata, tá? Vamos lá, longe do cigarro, viu? Uma de papel comum e outra de alumínio. Ou seja, queridos, lá dentro, né, da carteira de cigarro, né, digamos, você vai achar um papelzinho que tem duas faces. Numa das faces tem um papel comum, um papelzinho normal, e na outra face tem um papelzinho de alumínio, tá? Ambas grudadas uma na outra, coladas entre si. Se pegarmos essa folha dupla e aproximarmos cuidadosamente de uma fonte de calor, o que observaremos em relação à dilatação dessa folha? Então, o que ele está te perguntando aqui, queridos? O que vai acontecer então quando você fizer isso? Colocar... Esse experimento você pode fazer em casa, inclusive, posso até gravar um Reels para você ver como é que funciona esse negócio aqui. Cola lá um papel comum com um de alumínio e esquenta, que você vai ver que ele vai dobrar. Ele vai dobrar para um dos lados. Qual vai ser esse lado? Vamos lá. Letra A. A folha curva-se para o lado do papel. B. A folha não sofre nenhum tipo de curvatura. Isso aqui eu já vou eliminar. Como assim não sofre nenhum tipo de curvatura, né? Letra C. A folha curva-se para o lado do alumínio. Letra D. A folha curva-se ora para o papel, ora para o alumínio. Imagina, fica mexendo? Não, pô, pelo amor de Deus. Anula. E a letra E. A folha dilata sem sofrer curvatura. Nossa senhora, hein? Não. Estamos entre letra A e letra C. E aí, meus amores, e aí? O que vocês acham? O que vai dilatar mais? O alumínio ou o papel? Fala pra mim. O que vai dilatar mais? Alumínio ou papel? Ah, professor, o alumínio, né? O alumínio. Então, ele dilata mais do que o papel dilata menos. Logo, quando você esquenta isso, ele vai ter que se curvar. Se o alumínio dilata mais, ele vai curvar para onde? Vai curvar para o lado do papel. Tá? É como se fosse uma queda de braço, né? Quem é que ganha? Quem tem mais força. Ou seja, se o alumínio tem mais dilatação, ele vai se curvar mais, logo o papel vai ficar mais dobradinho. Então ficamos com a nossa letra A. Então esse experimento é bem simples, é bem fácil de fazer, você consegue fazer rapidinho. Você enxerga que ele sempre vai dobrar pro lado do papel. Beleza? Anota aí, por gentileza, essa informação, porque é extremamente importante, tá? Então sempre vai se curvar para quem? Pro lado que tem maior dilatação. Perfeito? Tá tranquilo? Tá de boa? Bebe lá uma aguinha, bebe uma água, vai ao banheiro, dá uma pausa aqui. Olha só a próxima questão. Já tem pra você um gráfico, né? Um negócio que eu tenho certeza que já até animou, hein? Se tem gráfico, a gente fica mais feliz, né? Dá uma mordida aí no teu cachorro quente. Bebe uma coquinha zero pra equilibrar também, né? Tem que equilibrar, pô. Foi? Vamos lá? Continuou? Vamos continuar. Tá zerado. Então, vamos embora. Questão de número 5. Sesgran Rio. O comprimento L de uma barra de latão varia em função da temperatura. Segundo o gráfico a seguir. Beleza. Assim, o coeficiente de dilatação linear do latão no intervalo de 0 a 100 vale.
Gente, essa questão não podia ser mais fácil, né? Depois que você fez aquela questão da FUVEST, incrível, maravilhosa, olhar para essa questão aqui você fica até chateado, né? Ah, professor, isso aí, pelo amor de Deus. Fácil demais, fácil demais. Qual que é a fórmula? A fórmula de dilatação linear é o comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Perfeito? Ah, professor, perfeito. Qual que é, então, a minha variação aqui, gente? Qual que é a variação da dilatação térmica? Ah, eu não sei, professor. Tá aqui, ó. Quanto que ela tinha antes? Ah, ela tinha 50. Para quanto que ela foi? 50,1. Uai, se foi de 50 para 50,1, a variação foi 0,1, correto? Correto. Qual que é a variação, o comprimento inicial? Ah, professor, o comprimento inicial tá ali, a 50. Certo? Certo. Qual que é, queridos? Qual que é o coeficiente? Não sei. É o que a gente está em busca, né? A gente quer o coeficiente. Qual que é a variação de temperatura? Se ele foi de 0 a 100, 0 a 100 é 100, né? Beleza. Tá aí. Lindo, né? Lindo. Quanto que é 50 vezes 100? Ah, professor, isso aí tá fácil. Faz umas mais difíceis. 5.000. Vezes o coeficiente. Esse cara que está multiplicando passa para lá como? Dividindo. Então, a minha variação vai ser 0,1, meu coeficiente. 0,1 dividido para 5.000. Quanto é que é isso aí? 0,1 para 5.000, meu querido. 5.000. 0, ixi Maria. Quantos zeros tem aí, irmão? Fala para mim. 0, quantos? 1, 2, 3, 4 zeros, né? 2. Perfeito, perfeito. 4 zeros. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou andar 5 casas. Se eu andei 5 casas, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá lá. Letra A. Olha só, queridos. Só chamar a atenção de vocês de alguns detalhes. Questão de concurso tem uma parada que chama indução ao erro. O que é essa indução ao erro? Você vai ver isso em todas as disciplinas, tá? Com cálculo, como é que funciona isso? Olha as opções. Ele sempre vai te dar ali, na maioria das vezes, né? 98% dos casos, ele vai te dar duas opções iguais. Olha a letra D e a letra A. Ambos começam com 2, certo? O que mudou? Mudou só o meu expoente. Olha lá para o 5. Ó, o 5, mesma coisa. Apareceu um 5 aqui e um 5 aqui. O que mudou? De novo o meu expoente. E ele sempre vai te dar uma nada a ver, né? Um número 1 ali. Aí, às vezes pode ser que seja diferente. Pode, gente. Pode ser o diferente também. Não tem uma regra clara sobre qual que é a opção que você tem que marcar. A opção que você tem que marcar é a que você vai achar nos seus cálculos, né? A matemática não mente. Então, por isso que é tão incrível, né? Porque dificilmente você vai argumentar contra a matemática. Então, queridos, quando você fazer esse tipo de questão, fique atento e não tenta chutar, não. Porque normalmente eles vão pensar em tudo que você pode pensar para chutar. Perfeito? Então tá aí na tela, dá pausa, anota e vamos para nossa próxima questão. Tá acabando já, hein? Tá acabando. Próxima questão, questão de número 6. Durante uma longa viagem em um deserto, um caminhão transporta combustível em um grande tanque metálico com volume inicial de 8.000 litros a 15 graus Celsius. Essa questão, gente, muito interessante, extremamente interessante, porque são questões do cotidiano, né? Então isso aqui acontece com muita frequência. Inclusive, a gente comentou isso na nossa aula de dilatação dos líquidos. Os donos de poços tiveram que pensar bastante sobre o que fazer com isso, tá? Porque isso aqui estava dando um prejuízo mesmo. A temperatura externa chega a 55 graus no pico da tarde. Considerando que o combustível apresenta coeficiente de dilatação volumétrica igual a esse aqui, ó, 9,6 vezes 10 a menos 4, qual será o volume final aproximado de combustível dentro do tanque? Aí depois ele pergunta, ó, comente as possíveis consequências práticas dessa dilatação. Então vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, ele falou sobre dilatação volumétrica. Qual que é a fórmula? ΔV igual V, volume inicial, vezes o gama, que é o nosso coeficiente, vezes a variação de temperatura, correto? Correto. A variação é o que eu quero descobrir, né? O volume final. Qual que é o meu volume inicial? Professor, tá ali, ó, 8.000 litros. Vezes. Qual que é o coeficiente? Coeficiente 9,6 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura? Ó, de 15 até 55. Quanto é que é isso? De 15 até 55? 40? 40, boa. Beleza, na tela pra vocês enxergarem um pouquinho melhor.
Gente, esse menos 4 aí significa que eu posso cortar quantos zeros? Porque a gente gosta de cortar zero, né? Pra ficar fácil. Posso cortar 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4 zeros, ó. Então já cortamos também essa potência. Maravilha. O que sobrou aqui? Vamos repetir. Sobrou 8 vezes 9,6 vezes 4. Aí você fez a conta aí, não já? Quanto que é 8 vezes 4? Ah, professor, 8 vezes 4 é 32. Dá pra fazer de cabeça tranquilamente, hein? Vezes o 9,6, 307,2. 307,2. Tá aí. Lindo. Lindo, maravilhoso. Incrível. Bota aqui pra mim. Cadê vocês? Cadê vocês? Tá aqui. O que isso significa, queridos? Que é litros, tá? Isso aqui é em litros. Ele pediu o volume final. Qual que vai ser o volume final? Vai ser o 8.000 mais esse 307,2. Bom, aqui dá 8.307,2 litros. Ou seja, o mais próximo é a letra A, né? Ele falou que era aproximadamente, então a gente sabe que não dá um valor exato. Gente, tem noção disso? O tanque estava a 15 graus e ele aumentou para 55. Olha quanto combustível que vai surgir. É isso mesmo, tá? Ele vai surgir no seu tanque. Tá? 300 litros a mais. 300 litros a mais. Isso acontece também quando a dilatação é inversa, professor. Quando vai da temperatura alta, também acontece. Quando você vai viajar e você enche o tanque, isso já aconteceu, né? Apareceu em questões. A pessoa enche o tanque até o talo, assim, né? Nem até a bomba disparar, pede pra colocar um pouquinho mais. Vai pra casa. Quando vai pra casa, na noite, né? Se for um lugar frio, no outro dia de manhã você vai observar que vai ter gasolina vazada lá na sua garagem. Vai vazar. Por quê? O tanque vai comprimir. Neste caso, o tanque dilatou, não é? Dilatou. Aqui a gente não considerou a dilatação do tanque também. Só foi do líquido. Esse aqui é esse ΔL aqui, ó. É a nossa variação aparente, não é? Muito bem. Então, se está muito frio, o seu combustível vai vazar do seu carro. Vai vazar. E se está muito quente, professor, nos dias muito quentes, você ganha combustível. Que loucura, né? É isso mesmo, tá? Os dias são quentes, então dilata o tanque, dilata a gasolina e você ganha aí uns litrozinhos a mais, tá? É óbvio que esse ganho é muito pequeno, tá, gente? A não ser se for uma temperatura desse jeito aqui, ó. Do 15 para 55, aí a variação é maior. Beleza? Então ele pediu pra gente comentar as possíveis consequências, é isso, tá? Se for num lugar frio, vai vazar a gasolina. Se for num lugar quente, igual esse aí, você vai só ganhar a gasolina e vai ter um pouco mais no seu tanque, tá? Neste caso do caminhão foram 307 litros a mais. Loucura. Tá na tela. Anota, gente, anota isso daí. E vamos pra nossa última questão de hoje? Vamos, última questão. Eu gosto, gente, eu adoro aula assim, que é só exercício. Isso aqui é ganho demais pra vocês, tá? Quanto mais exercício você resolver, mais fácil você vai sentir para os próximos, tá? Então, a próxima questão do Enem que você ler sobre esse conteúdo aqui, você vai matar rapidinho. Tenho certeza, tá? Vem comigo aqui com meus colegas, que aqui é só elite, meu irmão. Só elite. Vambora? Tá lá. Uma panela de ferro de 4 litros está totalmente preenchida com água. Após um aquecimento que eleva a temperatura em 50 graus, uma parte da água transborda. Sabe-se que os coeficientes de dilatação volumétrica da água e do ferro são, respectivamente, esses aqui. Calcule o volume da água transbordada. Gente, olha só, essa questão aqui é incrível, né? Maravilhosa. O que acontece? Eu vou fazer essa questão de um jeito diferente. Por quê? Normalmente, o que você faria? Você faria duas contas e subtraria o resultado, certo? Certo. Que é o que a gente aprendeu lá na outra aula. O que eu vou fazer aqui agora para facilitar a nossa vida? Eu vou fazer uma fórmula só, uma vez só. Então, a minha variação de volume vai ser o meu volume inicial vezes o coeficiente, né, que é o nosso gama, vezes a variação de temperatura. Perfeito? Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, no nosso ΔL, no nosso ΔV, né, esse cara aqui vale 4.000. Oxe, professor, ele tá 4. Por que tá 4.000? Por causa disso daqui, né? Não, tô louco? Tô maluco? Tô maluco não. É isso mesmo, 4 litros, né? A gente vai usar em centímetros. Beleza? Eu vou abrir aqui um parênteses e vou fazer o seguinte. Eu vou subtrair os dois coeficientes. O professor pode fazer isso? Pode fazer isso, meu querido. Claro que pode fazer isso. Então, vai ficar assim. 1,3 vezes 10 a menos 4 menos... Deixa eu reescrever aqui esse número 1, que ele ficou esquisito.
caneta, número 1, menos o 3,9 vezes 10 a menos 5. Fecha parênteses. Qual que é a minha variação de temperatura? Ah, professor, a variação de temperatura 50, que ele falou aqui que ele eleva a temperatura em 50 graus. Perfeito. Então vai ficar assim, nosso ΔV, 4.000. Quanto que dá, gente? 1,3 vezes 10 a menos 4, menos o 3,9. Vamos lá. Tá assistindo as aulas de matemática? Isso aqui é importante demais, ó. Trabalhar com potência de base 10 chama-se notação científica, tá? Se estiver precisando, manda lá pra mim, tá? Manda pra mim que eu gravo uma aula específica disso dentro da física, tá? O que eu vou ter que fazer? Olha, eu vou ter que colocar as minhas bases iguais, né? Então esse 1,3 vai virar 13. 13 vezes 10 a menos 5, menos 3,9 vezes 10 também é menos 5. Eu só posso subtrair quem é igual. Então, tá vendo que as bases são iguais? Agora eu posso subtrair. Quanto que é 13 menos 3,9? 9,1 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 50. O professor pode cortar zero aí? Pode cortar zero. Corta zero à vontade. Quantos zeros eu vou cortar? 5, né? Então, 1, 2, 3, 4. Sobrou 1, hein? Então vai ficar ΔV igual 4 vezes 9,1 vezes 10 a menos 1 vezes 5. Que lindo isso, né, gente? Que maravilhoso. Quanto que é 4 vezes 20? 4 vezes... Olha, eu dei a resposta, hein? 4 vezes 5 dá 20 vezes 9,1 vezes 10 a menos 1. Então agora eu posso cortar esse zero com esse aqui? Pode. O que sobrou, gente? Variação de volume. 2 vezes 9,1. 2 vezes 9,1 só pode ser 18,2. Aí no caso aqui vai ser ml, tá, gente? ml porque eu transformei os litros em ml, né? E aí? Vai falar que esse trem aqui é difícil, pô? Pelo amor de Deus, ele é fácil demais, velho. Ó, meus colegas aqui estão rindo de mim aqui, ó, falando que isso aqui é coisa de doido. Isso aqui é maravilhoso, gente. Olha lá. Então quer dizer que da minha panela, né, com 4 litros cheio, exatamente, completamente cheia, vazou 18,2 ml por conta desse aquecimento, beleza? E aí, fácil, médio, difícil? Fala pra mim, meus queridos. Mais uma aula completa pra vocês, 7 exercícios sobre dilatação. Eu falei pra vocês, dilatação é um conteúdo um pouco difícil, né, um pouco assim, complicado. Quando cai em vestibular, a gente já tá esperando aí que seja um negócio mais complicado. Beleza? Muito obrigado por chegar até aqui. Tenho certeza que essa aula foi edificadora para o seu conhecimento. Muito obrigado mesmo, professor Matheus Tainan, da Física. Vem comigo que aqui é rumo à aprovação. Valeu, meus queridos. Tchau!